bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast, claro. Olha, eu vou mudando as corzinhas aqui enquanto você não faz esse podcast ganhar do Podpah e eu encher esse cenário de fundo e ser patrocinado pela Piticas. Tá bom? Enquanto eu não sou patrocinado pela Piticas, eu venho aqui com a camiseta do Cloud Native Day, do Container Day que teve em São Paulo outro dia. Se você não foi, perdeu, mas a gente tem algumas coisas que vai trazer de lá pra cá. Esse é um episódio muito especial, eu tenho a honra de receber algumas pessoas aqui que eu sou muito fã do trabalho e que tem agenda muito mais difícil que a minha, mas que toparam, reservaram um espaço ali pra gente poder bater um papo. Eu tenho certeza que é um papo enriquecedor e que faz total sentido, independente do estágio que você está como DevOps, SRE, engenheiro de plataforma ou o sysadmin raiz, independente do estágio, vai valer a pena, eu prometo, tá bom? Então vamos às apresentações no plural. Olha só, esse podcast não ficava cheio já fazia um tempo. Ladies first, em ordem alfabética. Júlia, diga para o mundo quem é você. Fala pessoal, bom, meu nome é Júlia Nunes Pedrosa, eu tô trabalhando atualmente aqui no Mercado Livre, no time que cuida do Fury, tô atuando como TAM, mas já tive várias outras coisas aí, já produzi algumas coisinhas pra comunidade, já falei de Kubernetes, de plataforma, de backstage, de DevOps, de várias coisas aí, e é um prazer estar aqui com o senhor João Brito e os meus colegas. Muito bom, por falar em colegas, vamos a ele. Juliano, por favor, conte pro mundo. E aí, pessoal, primeiro é um prazer estar aqui. Bom, eu sou head de plataforma no Mercado Livre, estou aqui há 6 anos e 7 quase. Mas em TI eu tô desde 96, então passei vários booms aí, praticamente peguei Linux no colo, e foi como eu comecei, com cara de infra, depois virei DevOps, e agora Platform Engineering, assim por diante. E espero daqui a pouco falar que DevOps morreu, né? Só para causar polêmica e virar o recorte aqui, enfim, falaremos sobre isso. É um grande prazer estar aqui, vamos lá. Muito bom, tá bom. E por último, mas não menos importante, a presença mais brilhante desse time. Marcelo, por favor, conte para todo mundo quem é você. Olá pessoal, boa noite aí a todo mundo. Eu sou Marcelo Quadros, eu estou aqui no Mercado Livre já há cerca de 4 anos. Eu sou software expert aqui desde o princípio, trabalhando aí na plataforma Fury. No princípio, quando a gente começou a migrar tudo de VM para Kubernetes, então eu entrei bem nesse desafio. E de lá para cá, a gente vem aí até compartilhando muito do que a gente aprendeu, tem estado aí em vários eventos, junto com o Juliano, inclusive, onde a gente conta um pouquinho da nossa história, como que a gente implementou toda essa plataforma, as lições aprendidas, e é um prazer aí estar sempre compartilhando o que a gente aprende no dia a dia, né? Então isso é um pouquinho aí sobre mim, tá? Boa, muito legal. Inclusive esse episódio não é patrocinado, mas poderia. Na verdade é patrocinado porque tem a hora de todo mundo aqui, ó. Olha que garrafinha linda, olha. Gente, Shaping Our Next 25 Years. Bom, o que tem dentro dessa garrafa, vocês nunca saberão. Se hidratem, independente do líquido que você vai tomar, tome algum, tá bom? Tenho certeza que vai te fazer bem. Por quê? Tá? Eu quero começar com o porquê. Por quê? Né? O Marcelo falou que estava aí desde o início. Por que criar uma plataforma? Eu entendo que o Mercado Livre tem proporções enormes, mas mesmo assim, por que ter a própria plataforma? Então gostaria de saber um pouco de vocês, como foi essa discussão, a escolha de ir sozinho, né? Beleza, eu posso tomar essa. Resposta curta, porque não existia plataforma no mercado. Aí você passa os créditos e acaba o podcast aqui, né? Enfim, mas realmente o Fury nasceu há 11 anos, indo para 12 quase. Então, nesse momento, não existia esse conceito de plataforma, né? O próprio Kubernetes, né? Enfim. Então, não existia essa discussão. Assim, então, o que foi pensado no momento, há esses 11 anos atrás aí, é que o Meli tinha um problema que precisava ser resolvido. E, em super resumo, qual era o problema? Nós tínhamos aqui a famosa estrela da morte da Netflix, aquele conglomerado de microserviços, sem padrões, sem atualização, custos às alturas e assim por diante. E a gente não escalava mais.
Assim como a gente saiu do monolito para ir para microserviços, porque o monolito não escalou mais, microserviços criou esse grande problema, né? Então a gente começou a criar algo que a gente nem chamava de plataforma no momento. Assim, um grande detalhe, nenhum dos três estavam aqui no Meli nesse momento, mas a gente vem ouvindo essa história e aprendendo porque é uma história muito, muito legal. Então, nesse momento, começou-se a nascer a padronização das coisas. Então como a gente começa a colocar ordem na casa? Vamos padronizar as tecnologias, as stacks que as pessoas podem desenvolver. Depois vamos padronizar o fluxo de CI/CD. E aí foi nascendo o Fury. Chegou em algum momento, a gente começou naturalmente a chamar de plataforma. Por quê? Porque realmente era uma plataforma que servia como base de desenvolvimento. Toda nova feature que ia ser criada no Mercado Livre, ou um microserviço que ia evoluir, ele já vinha para dentro da plataforma e era criada debaixo dos guardrails da plataforma, certo? E desde então o Fury vem evoluindo, ele vem ganhando novas features, novos serviços e se tornou o gigante que é hoje. Agora, se você fizesse essa pergunta hoje para mim, imagina, o Meli está na situação caótica dos microserviços, não tem o Fury. Aí possivelmente minha resposta seria outra. A gente não teria construído, a gente iria avaliar talvez o backstage, ou talvez comprar um produto, fazer um misto das coisas, enfim. Então, resposta curta. Criamos porque não existia, tá? Hoje existem muito boas opções no mercado, tá? E temos os trade-offs aí. Uma perguntinha, olha, qualquer pergunta aqui que vocês quiserem dizer, não posso responder, tá tudo bem, beleza? Hoje ainda tem coisa que não foi migrada, que não entrou no Fury? Tem. 85% da tecnologia do Meli está no Fury, 15% não está e talvez nunca esteja. Uhum. E tá tudo bem, porque são casos de inovação, uma linguagem não suportada, que é muito pouco usada, não faz sentido. É uma coisa que a gente chama de enlatado. O cara precisa rodar o SAP, por exemplo. Ou uma coisa muito comum, a pessoa de marketing compra um software lá de marketing, enfim, vai fazer X e precisa correr na Azure, numa máquina Windows, sei lá. Uhum. E tá tudo bem. Mas mesmo nesses casos aí, na maioria desses casos, tudo também é governado. A infra é criada via IAC, a gente tem uma detecção de drift, a gente tem algumas camadas de segurança aí, porque naturalmente é aí que vai dar, a gente pode falar palavrão, né? É aqui que vai dar cagada, é ali que vai dar cagada, porque naturalmente esse ambiente é menos controlado. E aqui a gente chama esse ambiente de off-Fury, e a gente tem um pseudo-Fury também chamado Cloud Controller, que é onde as pessoas criam essas stacks. Só que assim, diferente do Fury, o Fury é um ambiente totalmente no-ops, que com Next Finish, a pessoa vai lá e cria um recurso, gerencia seu workload, assim por diante. No Cloud Controller, a pessoa já tem mais uma interação com o Terraform da vida lá. Ela pode fazer uma edição e assim por diante. Então, são dois aspectos distintos. Inclusive, esse Cloud Controller é muito mais próximo com algumas plataformas que estão no mercado, tipo a Cortex, a Port, se eu não me engano, que no final do dia são gerenciadores de infraestrutura. Crossplane, talvez? Mais 85% e esse é a conta. Aí um parênteses, talvez fica uma lição para quem está assistindo esse capítulo, que é investir em plataforma. Aí esse mundo off-Fury, ele sempre provê feedback para o mundo Fury. Então surge uma necessidade X lá, essa necessidade começa a ser recorrente. Opa, faz sentido a gente ter esse serviço aqui no Fury. Mas se, por exemplo, o João entrou aqui no Meli, o João quer programar é o exemplo que eu sempre dou, tá? O João quer programar em Elixir. Porque assim, a resposta é não. Você não vai, João. Você vai programar no Fury, que provê para você aqui Java, Go, Node, assim por diante. PHP não, tá? Para gerar mais polêmica. Mas aí chega o outro João lá e fala, não, eu preciso programar em Elixir porque eu tenho uma necessidade de negócio. O meu business partner que só tem uma SDK, API, sei lá, compatível com Elixir. Aí ok. Aí você vai criar a sua infra lá no Cloud Controller e vai ser feliz. Então, é dessa forma também, esse ambiente fora da plataforma é governado e gera input. Aí, mais Joões chegam pedindo Elixir com justificativa de negócio, possivelmente a gente vai passar a suportar Elixir na nossa plataforma. Legal. A gente já falou um pouquinho do porquê, eu queria saber o que o Fury faz, talvez de forma ampla, assim, porque você falou um pouquinho de NoOps e Next Finish, então para a gente poder entrar na treta aqui, quando o NoOps surgiu, todos os Ops pensaram que iam perder o trampo, o dinheiro inclusive, o trampo, então NoOps morreu, galera, não deu certo, mas o que o Fury faz? Vamos nesse detalhe agora.
que eu posso tomar essa, tá? Bom, o que o Fury faz? Eu vou dizer o que eu posso fazer no Fury, é mais fácil, né? Boa. Então, ou seja, eu enquanto um desenvolvedor, eu posso entrar no Fury desde que eu tenha a minha permissão, ou seja, quando você entra na plataforma, sim ou sim, você tem que ser parte de um time, então alguém precisa te colocar num time, né? Geralmente o administrador, e com uma dada permissão. Então, se você tem a permissão, por exemplo, de admin, tá? Você pode desde criar uma aplicação até deployar ela em produção ou até mesmo deletar essa aplicação. Obviamente que há mecanismos de deleção, que é de proteção, né? Quando a gente vai deletar, para saber se não está recebendo tráfego e tudo mais. Mas, em linhas gerais, se eu tenho a dada permissão, eu consigo fazer tudo o que eu preciso para criar a minha aplicação. Então, muito similar ao que é o Backstage, quando você vai lá e cria um template para criar uma aplicação React ou uma aplicação Golang, por exemplo, começa daí o Fury. Então, você entra nele e fala, eu quero criar uma aplicação. Basicamente, ele vai criar lá no seu GitHub uma aplicação com aquela tecnologia que você selecionou dentre as suportadas e ele vai te dar ali um template inicial. Bom, com esse template inicial na mão, você vai seguir a sua vida codando normalmente, então usa a sua IDE favorita, o VI, o que quer que seja, o Fury não te impõe nada, então quando a gente fala desenvolver no Fury, talvez para alguns desenvolvedores pode soar assim, então eu vou ter que parar de usar o meu Visual Studio Code, o meu VS Code, eu vou ter que parar de usar. Não, calma, pode usar o que você quiser. O Fury ele não é intrusivo nesse sentido, tá? Então, beleza. Baixei o código para minha máquina. A gente tem um CLI que somente no primeiro download do projeto, no primeiro clone, ele vai utilizar um CLI do Fury, porque nesse primeiro momento é quando ele gera o template, tá? Beleza, a partir daí, git, commit, segue a vida, tá? Beleza, fiz minha primeira feature, vou rodar esse projeto, beleza, o que eu tenho que fazer? Eu vou subir a minha primeira feature, git commit, e eu preciso de uma versão para poder gerar isso, né? Então eu preciso fazer o quê? Gerar uma versão. Então eu gero lá a minha versão no Fury Create Version, isso vai startar um pipeline que o desenvolvedor não teve que criar, então isso é algo que já está na plataforma, então se a minha aplicação é Golang, obviamente já existe um pipeline padrão de Golang. Então o desenvolvedor não tem que mexer em nada disso, ele simplesmente faz Fury Create Version, vai startar um pipeline que vai começar a fazer os checks de segurança, os guardrails, tudo, code coverage, tudo que for necessário ali para validar que de fato aquela aplicação ela não tem nenhuma vulnerabilidade e nenhum problema ali de qualidade. Cheguei no final desse pipeline, eu vou fazer o deployment dessa aplicação e aí entra um outro conceito do Fury que é a abstração. Então a gente falou aqui no começo de Kubernetes e tudo mais. Na verdade, quando a gente vai deployar no Fury, o desenvolvedor ele nem sabe que por trás tem um Kubernetes. Por quê? A gente abstraiu de uma forma que ele só precisa dizer pra gente quanto de memória e quanto de vCPU ele precisa. No máximo, a gente tem uma outra seletor que é o tipo de computing type, que é um general ou um CPU optimizer. É tudo que ele tem que selecionar. Bom, e isso pra gente, a gente chama de criação de um scope, que é equivalente a um ambiente, tá? Então, eu falei que eu criei a minha aplicação, fiz o meu PR, passou no pipeline, tem uma versão. Tem uma versão, eu preciso deployar. Para deployar, eu preciso ter um ambiente. E aí eu defino lá esses parâmetros, que é um formulário no Fury, tá? Então, diferente do Backstage, que normalmente ele gera templates ali com PRs no GitHub sobre informações de infraestrutura, e alguém precisa aprovar esse PR para um Argo CD ou coisas do gênero aplicar, no Fury não. Ele faz tudo isso através de chamadas iterativas com a cloud, então chamadas de API, tá bom? Então, em nenhum momento lá no Fury eu trabalho com arquivos YAML de Kubernetes ou arquivos YAML para nada. E basicamente, o que eu vou ter lá é o meu código de aplicação sem nenhuma informação ali de infraestrutura, tá? Então, sigo adiante, vou selecionar a quantidade de memória, a quantidade de CPU, deploy. Beleza? A partir desse momento, a minha aplicação já vai ter um dashboard com as principais métricas daquele tipo de aplicação. Então, eu vou ter lá no Datadog um dashboard com métricas de request, timeout, enfim, tudo que você precisa ali de erros, 400, 500, tudo que você precisa para começar monitorando. Já vai ter um linkzinho com o log da sua aplicação e algumas configurações ali que você pode fazer um boost, por exemplo, enfim, um monte de coisa, tá? E tudo isso criou-se o que a gente chama lá de um instance group, que lá dentro do Kubernetes vai refletir em um replica set, horizontal pod autoscaler. Então, nem a política de scaling ele de fato teve que configurar. Então, já vem uma padrão, tá? Legal. Então, falamos do processo de criar um Hello World. Publiquei meu Hello World, já tem DNS, já tem link de log, link de métricas. O que eu posso fazer agora? Bom, então a gente pode criar uma aplicação e deployar. Mas a aplicação, geralmente ela tem banco de dados, ela tem cache, ela tem mensageria.
Então, aí a gente começa a fazer, de fato, a montagem do quebra-cabeça. Então, eu entro lá no Fury, quero criar um serviço. Que serviço? Banco de dados. Que tipo de banco de dados? Relacional ou não relacional? Alguns serviços, eles são abstraídos. Por exemplo, vou criar um serviço de fila. Então, eu entro lá no Fury e falo assim, quero criar um tópico. Mas eu estou criando aonde? No RabbitMQ, no Kafka, no PubSub? Para o desenvolvedor não interessa. É uma plataforma Fury que está ali com os formulários do Fury para eu criar um tópico. Legal. E como que eu consumo essa mensagem? Eu vou associar esse tópico ali com a minha aplicação e vou falar assim, olha, quando chegar uma mensagem nesse tópico, você chama este endpoint HTTP. Então, para o meu desenvolvedor, ele nem sequer tem que se preocupar em aprender uma SDK de um determinado broker. Simplesmente criando o endpoint HTTP, a gente consegue entregar essa mensagem para ele. E para publicar, ele utiliza SDKs. Então, hoje, a gente consegue aí ter mais de 40 serviços dentro do Fury, se não me engano, tá? Dentre eles, serviços de dados, serviços de AI, para você criar agent, serviços de cache, tudo que você precisa, basicamente, para criar uma aplicação, tá? Então, eu vou desde o zero à produção e mais todos os recursos que eu preciso de armazenamento, de fila e assim por diante. Então, é basicamente isso que eu consigo fazer no Fury. Criar a aplicação, fazer o deploy, monitorar e, consequentemente, agregar esses recursos totalmente no-ops, simplesmente preenchendo formulários sem que ninguém precise aprovar. Então, normalmente, esse fluxo está totalmente na mão do desenvolvedor que tem a dada permissão. Legal. Tenho só uma perguntinha sobre isso que você estava explicando. Então, os arquivos de configuração, né, que serviriam os templates, né, que o Backstage usa e tudo mais, eles não vão para o domínio da Squad. Eles estão todos escondidos no Fury, abstraídos, escondidos não, eles estão todos abstraídos no Fury, e então eu só tenho, como desenvolvedor, sei lá, eu só tenho o painel do Fury, é isso? Exatamente. Eu não mexo, eu não tenho o código, ou sei lá, um arquivo do Argo, essas coisas, né? Eu não tenho nada disso. Exato, assim, tipo... É até legal eu falar, porque eu sou a integrante mais nova do time. Então eu tô com esse depara mais fresco na cabeça, assim, né? De tempo de time você tá falando, né? Não tá falando da idade dos caras, né? Não, jamais entraria nesse assunto sensível, não, só você mesmo. Não, e pra mim, assim, é muito louco, assim, como que realmente é completamente abstraído, assim. Eu, como desenvolvedor, eu preciso saber qual que é a linguagem de programação que eu vou usar e qual que é o framework, ponto. Pra criar. A partir daí eu crio a aplicação, começo a conseguir ter um repositório ali, consigo subir, já tenho toda uma política configurada, e a partir daí eu só vou precisar saber quais componentes eu vou usar. Também tá tudo completamente abstraído ali do Fury, né? O Fury tem um negócio legal, que eu vou comentar bem por cima e aí a gente aprofunda, caso você tenha dúvida, acha legal, João. O Fury, ele tem os services, né? Como o Marcelo comentou ali, a gente tem mais de 40 services que são servidos através do Fury. São distribuídos, né? Através do Fury. Aí, por exemplo, aí você pensa assim, não tem nenhum arquivo, né? Como é que eu, como desenvolvedor, eu me integro ali com um secret que tá num vault, ou como é que eu me integro com um Redis e assim por diante. O Fury, ele tem, para alguns serviços, ele tem um SDK próprio. Então, basicamente, você como desenvolvedor, você vai no documento ali daquele SDK, na verdade, você nem precisa ir tão longe, assim, a princípio. Assim que você cria um serviço, por exemplo, de secret, e cria os seus secrets, por baixo dos panos, tudo isso está sendo criado em um vault, com todas as seguranças, todos os guardrails, tudo configurado, e você vai literalmente clicar em snippet de código no serviço de secret do Fury, e você vai copiar e vai colocar na sua aplicação, e aí quando ela estiver executando, aquele SDK vai ter comunicação ali com toda a parte interna do Fury, vai saber como chegar naquele secret, vai criptografar, descriptografar, e para o desenvolvedor isso é completamente transparente. A única coisa que ele precisa saber é qual é o nome do secret, qual é a versão da SDK que ele está utilizando, e acabou. É basicamente isso, assim. Então, é muito louco como isso é abstraído, assim. É muito interessante de ver, assim. É legal usar esse exemplo aí para já denotar uma grande diferença entre o Fury e o Backstage, por exemplo. Você pode entender o Fury também como um motor, um engine, que te fornece realmente os serviços. No final do dia, o João vai estar desenvolvendo lá, ele vai estar interagindo com as SDKs do Fury. E a API do Fury vai interagir com os serviços de terceiros. Então é como se o Fury fosse uma cloud de cloud.
O João sabe onde o microserviço dele tá na AWS ou GCP? Tecnicamente pode saber, mas precisa saber? Não. Sabe que serviço está usando no Object Storage? Não precisa saber. Então, realmente é uma abstração. E aí, a gente pode entrar no outro assunto, mas qual o trade-off disso? Como o desenvolvedor se sente quanto a isso? Que eu acho que você deve ter essas curiosidades, né? Essa já era a minha perguntinha aqui. Os trade-offs, né? Os problemas da alta abstração. Porque quando o Marcelo estava explicando aqui, né? Principalmente sobre fila, né? Acho que foi o exemplo que você usou mais aqui. Me parece que tem uma certa diferença entre uma aplicação que precisa do Redis e uma que precisa do Kafka. E a interação entre eles é diferente. Ou sei lá, eu conheço infinitas aplicações que não precisariam de um Kafka e conheço infinitas que estão estourando o Redis e um Kafka seria uma beleza. Então, como vocês... Isso é o Fury que entende? Isso pode se modificar durante o tempo, sei lá. Ou quanta interação o time que está por detrás do Fury tem que ter para que aquela aplicação vá performar e ela vá para a produção num próximo estágio, né? Não sei. Tá, é uma ótima pergunta, João, porque aqui no Mercado Livre a gente dá muita autonomia para os times, tá? Então eu vou entrar até num tema de cultura, tá? Que aqui a gente não tem umas figuras como em algumas empresas que tem, por exemplo, a área de arquitetura corporativa, o arquiteto. Então a gente dá tanta liberdade para os times que assim, é como se dentro de cada time eles se organizassem para ser uma empresa mesmo. Então, dentro daquele time, não tem ninguém que fica ditando tanto as regras. Tá? Obviamente, a gente tem os padrões de qual linguagem utilizar, essas coisas dentro do Fury, mas a gente não impõe tantos os padrões. Então, os times são livres para construir o quebra-cabeça deles de acordo com a necessidade. Então, assim, o Fury vai saber se você está usando, deveria usar vamos falar de os serviços do Fury, né? O Big Queue, que é o serviço de fila do Fury, ou o serviço de cache. Ele não vai ter esse entendimento. Isso está responsabilidade do time. Então, dentro dos times, as pessoas, né, os times, eles têm que ser autossuficientes para entender de conceitos arquiteturais. Então, a plataforma não faz milagre. Se você precisava usar um broker X e está usando uma outra coisa que vai fazer o papel de broker, é um problema arquitetural, de decisão arquitetural. Não é um problema de plataforma. A plataforma está ali para te brindar, ou te entregar aquilo que o time entende ser o melhor para a aplicação, tá? Então, segue tudo nesse padrão. Então, o que o Fury detecta um mau uso? Se você, por exemplo, sobe uma aplicação Hello World com 20 GB, o que vai acontecer? O Fury vai começar ali a metrificar isso e vai falar, olha, a sua aplicação aqui que está parametrizada com 20 GB, ela não precisa de 20 GB de memória, ela precisa de 2 GB. Aí ele gera para a gente um alerta que a gente chama de acionáveis. Então, todo projeto no Fury hoje, se olhar lá, vai ter tipo algum acionável lá. Geralmente tem vários, né? Por quê? É de custos, de vulnerabilidades, isso pode ser de um monte de coisas, tá? Então, se eu sou o desenvolvedor lá que criei a aplicação Hello World e coloquei 20 GB de memória, amanhã eu vou olhar a minha aplicação, vai ter lá um acionável pendente. E eu vou ter que aceitar isso. Então, eu vou lá e vou falar, fazer a aplicação do acionável. Quando eu dou esse apply nele, ele vai lá e faz todo o right size da infraestrutura. Então, isso não é somente do ponto de vista, como eu falei, de infraestrutura mal dimensionada, mas ele pode ser também um próprio recurso de um determinado serviço que você falou que precisa de muito e você precisa de pouco. Um throughput, por exemplo, tudo isso, o Fury ele consegue metrificar e te orientar a tomar as melhores decisões, tá? E isso vai para vulnerabilidade, um monte de coisa que pode acontecer dentro da plataforma e às vezes a solução é simplesmente que o desenvolvedor faça um blue-green, por exemplo. Então, por exemplo, se eu tenho um sidecar lá dentro da minha plataforma, um sidecar de tráfego, tá? E aí eu detectei que tem uma vulnerabilidade nele. Concorda comigo que não é uma alteração no código da aplicação? Se eu simplesmente fizer um deployment e nesse metadata, que é onde você perguntou, como que o desenvolvedor sabe o que está lá? Então, ou seja, dentro do Fury, todo aquele metadata que antes ficava lá no GitHub, comparado com algumas plataformas, está nos bancos de dados do Fury. Então, eu, enquanto plataforma, eu posso ir lá no meu back-office e falar, olha, a versão ativa do sidecar de tráfego não é mais a 1.0.1, é 1.0.2 e assim por diante. Então, no próximo Blue-Green, esse problema vai estar resolvido. Então, a gente resolve muito também nesse sentido, tá bom? Inclusive, o Fury pode fazer alguns deploys mandatórios por temas de segurança e assim por diante. Mas só complementando a sua
pergunta que você comentou sobre os trade-offs desse nível de abstração, podem ocorrer alguma certa defasagem em relação a um serviço de cloud, por exemplo. Vamos lá, a AWS lançou uma feature X lá no Object Storage, enfim, e a abstração do Fury ainda não implementou isso. Normalmente, não ocorre porque, como um grande parceiro dos cloud providers, etc., nós temos acesso early access, né? Então a gente fica sabendo das novidades, a gente já vai se preparando, etc., mas tem algumas que eventualmente a gente decide não implementar. Uhum. E aí esse gap acaba ocorrendo mais quando a gente tem um recurso multi-cloud, porque daí o recurso tem que funcionar lá na GCP, na AWS, então, eu não posso usar um recurso específico da GCP, por exemplo. E aí é comum até de um desenvolvedor questionar, mas esse negócio é tão legal lá da GCP, por que eu não posso usar? Porque a gente tomou a decisão de ter uma plataforma que brinda toda essa camada de segurança, essa camada de blá, 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 e não faz sentido. Mas normalmente em algum momento as nuvens se equivalem, né? E a gente acaba implementando de uma forma ou outra, né? Legal. Eu queria aproveitar que você falou sobre isso, né? Sobre multi-cloud. Eu tenho uma pergunta derivada aqui. Primeiro quanto o Fury é multi-cloud, muitas clouds, tá bom? Eu costumo dizer que é um problema de sotaque aí. Às vezes a pessoa fala, não, a gente é multi-cloud, né? Mas é muitas clouds, porque ela tem uma coisa em cada cloud. Então, isso, até onde eu compreendi, não é multi-cloud. Então, quanto do Fury é multi-cloud e quanto que de novo, da abstração, né? Que o Squad tem controle sobre isso, né? Tipo, sei lá, quanto eu quero que esteja em outras regiões, qual SLA, né? Sei lá, como ele vai dizer isso, né? Para o Fury. Perfeito. A resposta a isso está muito direcionada ao serviço em si. Assim, então vamos dizer, se eu estou falando de workloads, eu posso dizer que o Fury é multi-cloud. O engine de computação nosso suporta GCP e AWS. Mas aí depende dos serviços, isso não acontece por decisões dos times de serviço. Assim, por exemplo, decidiram comprar um lock-in. Compraram um lock-in com a GCP para o sistema de mensageria nosso, porque valeu a pena. Uhum. Ponto. Então, o nosso sistema de mensageria está no GCP. Ponto. E assim, aí isso também, além do serviço em si, a gente tem um conceito aqui que a gente chama de criticality, que o Marcelo me lembrou aqui no chat, que define basicamente as garantias que uma aplicação vai ter. E dentro dessas garantias está multi-region, multi-cloud, assim por diante. Então, quanto mais crítica a aplicação, mais garantias a gente tem que prover e possivelmente ela vai estar mais próxima de ser um multi-cloud real, e assim por dizer, certo? Massa, legal. Vocês falaram também um pouco sobre monitoração, que a aplicação já sai assim, né? Eu entendo que esse provavelmente é o primeiro tópico quando você vai falar de plataforma, é visibilidade, porque parece que é inversamente proporcional, né? Você abstrai muita coisa, mas precisa dar visibilidade sobre outro monte de coisa. Mas também eu queria entender quanto a isso, quanto vocês precisam dar mesmo de visibilidade, visto o quanto que o Fury está abstraindo, né? Então, tem certas coisas, né? O Marcelo citou aí do sidecar e etc. Então, sei lá, network policy, né? Talvez eu não precise dar essa visibilidade, porque ele não vai tocar nisso nunca, né? Então, como vocês mesclam isso e quanto que o time precisa ver e quanto ele é owner, para usar startupês aqui, da aplicação dele, né? Quanto ele mete a mão e... Acho que eu posso tomar essa também. O que acontece? Boa pergunta essa daí, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, se ele nem sabe que a aplicação dele está no Kubernetes, como que ele sabe o estado do pod? Então, ou seja, dentro do Fury a gente trabalha com alguns conceitos também, que aí entra na nomenclatura do Fury, né? Ele entra lá em instâncias, réplicas. Então, às vezes ele trabalha com conceitos genéricos. Então, ou seja, se eu sei se a minha réplica está healthy ou unhealthy, faz diferença eu saber se é uma VM ou se é um pod? Às vezes não faz. Network Policy. A gente tem Network Policies que a gente, por exemplo, dentro do Kubernetes, existem algumas Network Policies para comunicação, enfim. Só que, por outro lado, me leva até um questionamento que alguém fez um dia, né, que
quando a gente pergunta ao desenvolvedor o que ele quer, ele sempre fala que quer acesso. Mas não é acesso porque ele precisa do acesso, de fato, ele precisa de visibilidade. Então, se eu consigo prover para ele ferramentas que ele consiga saber que aquela app não comunica com a outra por uma determinada razão e que ele consegue utilizar essa ferramenta, essa feature, para dizer, agora eu quero que essa app comunique com essa app, você resolve o problema dele. Então, não é acessando um pod para ele poder ver o kubectl get logs, que ele vai, de fato, ficar feliz. Ou seja, se você dá ele um Grafana, qualquer coisa que está o log dele quando ele precisa, ele também vai ficar feliz, vai atender ele. Então, a gente acaba trazendo muito conceito também, que é o que faz sentido para o dev ver. Então, isso ele vai ver, mas o que não faz sentido, o que está baixo nível, que para ele não faz diferença, eu dou o ferramental para que ele consiga ver aquilo que faz sentido para ele ver, tá? Então, por exemplo, a aplicação não comunicou uma com a outra. Ele vai ter lá nas monitorias dele que está dando um erro e o erro é X por alguma razão. E isso tem que estar disponível para ele. Então, os conceitos ali que o Fury traz para a gente, principalmente ali na gestão de tráfego, como você comentou, a gente tem dentro do Fury uma parte de tráfego que é como se existisse um API Gateway. Então, quando eu subo as aplicações no Fury, por default, elas não se comunicam, elas não se enxergam, até que eu realmente deixe explícito que eu quero expor aquela rota. Então, a gente começa muito por aí. Então, essa questão de que, bom, mas essa aplicação pode conectar com essa? Tem regras lá dentro de que a gente cria de plataforma, mas ela não afeta a vida do desenvolvedor porque ele tem uma camada acima que ele pode gerenciar tráfego. Então, algumas coisas ali que a gente vai ter ali, mais por segurança, por exemplo, se um componente não pode fazer request para outro, mas não uma aplicação, por exemplo, componente ali, um sidecar, coisa do gênero, a gente tem esse tipo de regra, mas ela está muito mais no nível de proteger a minha infraestrutura e garantir que o Fury não vai quebrar de forma arquitetural, mas, por outro lado, eu dou um layer mais abstrato para ele, que é onde ele realmente precisa interagir. Então, o que impacta ele de fato, geralmente é uma camada superior. Então, isso sim, a gente entrega para ele tudo o que ele quer ver. Por exemplo, tem uma partezinha no Fury que a gente vai lá, a gente lá, Open Terminal. Ele vai abrir um terminalzinho muito similar ao que você tivesse dentro de um pod. Só que eu posso digitar lá um rm-rf barra que não acontece nada. Por quê? Por trás dos panos é uma abstração do terminal, mas ele passa por um filtro ali que ele só tem alguns comandos específicos. Então, é dessa maneira que a gente provê ali para o dev toda essa abstração, a segurança e visibilidade que ele precisa, tá? Aqui a gente deixa uma lição para quem possivelmente está assistindo e quer mexer com plataforma, que é, visibilidade é fundamental. Se você não dá visibilidade na sua plataforma para o seu dev, ele vai usar outra coisa, ele vai cair fora, tá? Então, anote. Eu vou aproveitar essa lição que você deixou pro pessoal, Ju. E eu tava pensando nisso desde a pergunta que o João fez, que o Marcelo acabou respondendo, sobre essa questão do NoOps, né? E eu, DevOps, faço o quê, né? E uma coisa que eu queria trazer, que eu acho que é uma super lição de casa também, é quando a gente começa a falar de engenharia de plataforma, a gente começa a falar de trabalhar de uma forma muito diferente que a gente trabalhava antes, né? Eu estava lendo um artigo do Martin Fowler e ele fala basicamente de mover de project para product. E é basicamente isso, assim. Então, a gente está muito acostumado, principalmente na área de infraestrutura, assim, em trabalhar muito baseado em projeto, né? Projeto começou, projeto terminou, projeto começou, projeto terminou. E quando a gente fala de plataforma, principalmente por se tornar uma interface de entrada para tudo que há de TI, basicamente, a gente, para cada um desses serviços que a gente oferta dentro dessa interface, a gente precisa de fato que tenham times com uma expertise mínima de gestão de produto. Para quê? Para você conseguir fazer esse entendimento de feedback, você entender o que é prioritário, o que é que não é. E no fim do dia é assim que o Fury chegou onde ele está hoje, né? É entendendo essas demandas e trabalhando dentro desse ciclo de feedback e implementando essas melhorias todas, né? Então, eu acho que esse é um ponto que ele tá muito linkado, assim, quando a gente tá conversando aqui, que a gente fala, o time de determinado serviço pode entender que é interessante implementar um multi-cloud, enquanto o outro time vai entender que não é importante. E isso é muito dessa maturidade individual de cada produto, né? Entender trade-offs e onde vale a pena, onde não vale a pena. Isso só é possível quando você tem isso de forma individualizada, né? Porque você entrega um domínio ali dentro de um time e ele tem certa autonomia ali para tomar decisão e evoluir o produto dele independente dos outros, né? Eu acho que isso é muito importante, assim. Massa, da hora. Falando sobre esse domínio que você citou agora, né? Eu queria saber, eu assisti uma palestrinha muito boa da turma que cuida do New York Times.
um jornalzinho para quem não conhece, né? Pessoal, para o jovem que está chegando aí, olha, né? Mas eles estavam falando sobre a escolha sobre ser multi-tenant, né? E não. Então eu queria saber como é para vocês esse lance, se esse domínio é um cluster ou é um namespace, ou depende, né, de muita coisa. Só estou falando com o sênior aqui, eu tenho certeza que vai ser depende. Tá bom. Como é que funciona essa questão dos domínios, tá? Do Fury, como que a gente segmenta as coisas, tá? O Juliano comentou agora há pouco sobre o framework de criticidade, tá? Grande parte das coisas são drivadas por esse framework de criticidade. Eu vou falar um pouquinho ali sobre o mundo que eu mais conheço ali, que é a partezinha do compute ali, clusters, Kubernetes e tudo mais, tá? Bom, a gente tem alguns shardings, né? Então ele vai desde a criticidade até o tipo de workload. Então a gente tem aqui hoje mais centenas de clusters, né? E como é que eu faço? Eu coloco essas aplicações tudo num cluster só, eu separo, coloco onde eu entendo. Não, basicamente a gente passa, quando o desenvolvedor fala assim, eu quero fazer o deployment de uma aplicação, tá? Que ele elege lá os recursos, eu vou me basear principalmente pela criticidade dela e o tipo de workload. Então, os nossos clusters hoje de Kubernetes, por exemplo, eles são baseados em criticidades e tipos de workload. O que eu quero dizer com isso? Eu estou subindo uma aplicação que é um job, então ele vai rodar num cluster de job, tá bom? E a criticidade. A criticidade a gente tem lá, por exemplo, test, low, medium, high, company critical, BU critical e assim por diante. BU critical vem antes, na verdade, né? E aí a gente elege lá uma separação de shardings e fala, olha, isso aqui vai atender teste. E aí é um grupo de clusters, tá? E a gente vai populando esses clusters com as aplicações de acordo com... A gente fazendo um balanço entre eles, né? Para que não fique um com muita aplicação, outro com pouca e tudo mais. E as garantias também são diferentes. Então, se eu estou falando, por exemplo, que eu estou subindo uma aplicação de teste, que seria o meu desenvolvimento, né? Ele vai estar subindo um cluster de teste. O que esse cluster de teste tem de diferente? Por exemplo, lá o meu Carpenter, ele está parametrizado para usar até 100% de spot. Por quê? Se dá algum problema ali de, sei lá, cair uma instância, não tem problema, é teste. Então eu priorizo custos. E isso vai, conforme vai subindo, por exemplo, o uso de spot vai diminuindo. Por quê? As intermitências que eu posso ter podem me afetar em produção. Uhum. Então, a gente tem diversas garantias dentro desses clusters, tá? De acordo com essa criticidade e com o tipo de workload que eu estou falando. Se é um consumidor de mensageria, ele está em clusters de consumidores de mensageria. E o mesmo é para os serviços. Então, lembra da garantia que o Juliano falou? Então, eu estou falando de Object Storage. Então, Object Storage é um serviço que ele pode falar tanto com GCP quanto com AWS. Dependendo da criticidade da aplicação, por exemplo, ele pode replicar nas duas clouds. Por quê? Porque a aplicação necessita dessa garantia extra, né? Então, esses domínios eles são muito direcionados principalmente pela criticidade. E agora, né, a gente está num movimento dentro do Fury, inclusive, que a gente está chamando internamente de segmentação. Então, o Mercado Livre ele tem se expandido aí, né? A parte do mercado pago, principalmente, com outros países onde a legislação exige que o que se trata de banco ele tem que ser completamente segregado. Então, a gente chamou aqui de segmentação, que por trás dos panos é como se fosse um tenant. Então, a gente tem essa ideia, a gente entende que isso é extremamente importante, principalmente quando entra o tema legislação, né? Então, legislação, regulamentação. Então, é um pouco aí de que como a gente separa todos esses domínios e aloca isso de acordo com criticidade, workload, legislação e tudo mais, tá? Regulamentação. Massa. Da hora. Bom, olha só, você estava falando sobre Google, AWS, e até tem uma pergunta tricky aqui no meio, né? Você falou do Carpenter. Bom, eu queria saber se todos os Kubernetes que vocês utilizam são gerenciados, né? Então é GKE e EKS. Se tem alguma coisa que não é, se tem alguma coisa que não é gerenciado, e se você usa Carpenter fora da AWS também. Então, diz aí. Legal, cara, boa pergunta. Geralmente nos perguntam bastante sobre isso. A gente usa ambos gerenciados, tá? Tanto a EKS quanto o GKE, tá? Legal. Sobre o uso do Carpenter, a gente usa Carpenter em AWS, tá? Então, como a gente sabe, o Carpenter ele saiu ali na AWS, né? Então, inclusive, a gente foi ali um dos primeiros a utilizar Carpenter junto com a AWS, inclusive abrindo feature request, né? Então a gente começou ali junto com eles, sempre tem um time da AWS muito próximo da gente, então a gente iniciou com eles ali, fazendo uso do Carpenter, então hoje a gente faz uso do Carpenter nos nossos clusters de AWS, e na GKE, o que a gente usa, né?
Na GKE, a gente estava usando lá o Cluster Autoscaler, mas a gente vem agora trabalhando junto com a GCP. O GCP também entrou muito forte aqui com a gente no tema de parceria com o que eles chamam lá de Node Class, né? Baseado nesses Node Class aí que eles estão, que é quase, no final das contas, é quase uma implementação de Carpenter ali da GCP, né? Então a gente tem conseguido ali tirar proveito de muitas daquelas funcionalidades do Carpenter na GCP, porque segue o mesmo conceito ali, basicamente, né? Mas com produto Google. E aí o nosso time, inclusive, a gente estava no Google outro dia, né? Que a gente foi lá falar sobre Fury, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e sobre essa parceria. E, inclusive, a gente foi nomeado lá, né, agradecendo o time, que a gente já tem um time aqui que a gente chama de time de serverless, né, que é o time que toma conta dessa parte de computing. E nomearam lá uma pessoa do nosso time, que é o Léo, né, e falou, olha, o Léo foi um dos caras do Brasil que mais contribuíram aqui para o desenvolvimento de Node Class no Google, então reconhecendo ele nominalmente, né. Então, com diversas feature requests, diversas coisas que a gente tem de necessidades aqui, né, de infraestrutura, e a gente passou lá para o Google, e eles vêm sim atendendo boa parte desses pedidos, né? Então um trabalho em conjunto aí, atendendo, né, todas aquelas necessidades que a gente tinha lá do Carpenter, porque o Carpenter realmente ele veio para revolucionar ali a forma com que a gente escala ali a parte dos nodes, né? Então na GCP a gente já tem conseguido ali resultados bastante satisfatórios aí com essa parceria do Google, tá? Legal, massa. E vocês têm aí, não é? Olha, as clouds que me perdoem aqui, eu não tô querendo falar mal de ninguém. A pergunta, na verdade, é técnica, né? Se vocês sentem diferença entre o serviço que é provido, o gerenciado, entre aspas, né? O hosted Kubernetes, se vocês sentem diferença, assim, putz, faltava essa feature aqui no GKE, ou, sei lá, alguma coisa que vocês tiveram que dar uma forçada para poder equalizar aí os dois Kubernetes. Não, assim, eu particularmente também não sei tanto a respeito, tá? Porque como a gente sempre trabalhou aqui com o gerenciado, talvez ali um pouquinho que a gente passou uma vez com a AWS, foi uma vez que, assim, a gente, se não me engano, a gente não monitorava ou a AWS não expunha as métricas, eu não me recordo exatamente o que era, tá? Mas a gente não tinha ali as métricas de control plane, exatamente, tá? E o que acontece? Teve uma vez que começou a falhar os nossos cluster Kubernetes. Falhar cluster Kubernetes, a gente olhava todos os nossos dashboards e todos os nossos cacarecos lá que a gente tem, né? Todos os componentes que a gente instala dentro do cluster, tudo funcionando, tudo lindo, os worker nodes, tudo funcionando, e os nossos nodes, né, os nossos pods ali, pendentes, e um monte de coisa que a gente ficou sem entender. Então, a gente identificou ali depois que era um problema no control plane. Então, a gente ficou meio perdido. Então, talvez se fosse algo que tivesse total controle nosso, a gente talvez teria detectado muito mais rápido. Então, levou um tempo até a gente conseguir detectar isso, né? Hoje em dia a gente já tem dashes aí que olham para o control plane gerenciado, mas antes a gente teve um pouco aí esse problema, porque assim, teve um problema, a gente olhava tudo que estava sob o nosso domínio, estava tudo up and running, mas havia um problema implícito ali que a gente não conseguia enxergar. Então foi um caso ali que talvez se fosse gerenciado, talvez a nossa observabilidade completa, a gente teria feito a observabilidade completa naquele momento e teria detectado o problema mais rápido, né? Então acho que foi uma das que eu me lembro, assim, agora outras features não me recordo tanto, assim, que poderia ser diferente, não, tá? Mas eu, Marcelo, falando. Não, legal. Por isso que eu perguntei à Júlia, que a Júlia, ela acho que ela já subiu mais clusters in-house do que eu, né? Então, talvez ela tenha um pouco mais de experiência aí nesse sentido. Tá bom. E ainda sobre isso, né? Sobre entrar um pouco mais, né? Dentro da nuvem. Entrar dentro, né? Meu português, olha. Mas vocês ainda têm muita necessidade, né? De ultrapassar alguns limites, assim, né? Que o usuário comum de AWS, né? Mesmo o usuário comum de EKS, etc., né, que ele tem acesso, e aí vocês, como são parceiros, né, da AWS, não só um consumidor, né, que vocês precisam ir mais longe, né, a gente precisa de métricas melhores ou acessos mais extensos, assim. É até interessante, né? Ano após ano, a gente acha que é impossível, mas ano após ano o Mercado Livre ele bate recorde de tudo quanto é tipo de Black Friday, etc, né? Quando a gente acha que bateu no limite, ano que vem vai lá e bate de novo. Então, assim, a gente tá sempre estressando os limites de todas as clouds, cara.
Vai ter evento, a gente faz a parte de preparo de evento, olha lá os limites das clouds que a gente está utilizando, faz a previsão ali de quando que a gente acha que vai crescer, por exemplo, na noite da Black Friday, a gente vai lá e tem que sensibilizar os cloud providers para solicitar ali o pré-aumento daquele limite, porque a gente sabe que há a probabilidade de estressá-los, né? Mas talvez, além disso, além de né, de avisar, assim, né, com antecedência, o que mais vocês têm de acesso, né? Talvez você, Júlia, que chegou há menos tempo nesse time, de que o Mercado Livre tem acesso a certas APIs ou, sei lá, né, da nuvem que o usuário comum, né, a empresa comum não tem, né? Que não seja só o limite de, sei lá, de quantidade de máquinas, né, que vocês têm acesso, que eu tenho certeza que é mais do que quase todo mundo. Sim. Eu não sei se o Marcelo tem mais detalhe de como que é o dia a dia dos times direto com a AWS, né? Porque eu não cheguei a atuar direto nesses times dos serviços que fazem as implementações e tal. Como, por exemplo, o Léo. Aí eu vou tirar aqui da minha cabeça. Eu entendo que, por exemplo, para fazer lançamento de feature request e todas essas coisas, como o Marcelo comentou, que a gente leva muito para as clouds, eu entendo que deve ter alguma coisa faseada que só se aplica provavelmente para nossa conta, para nosso tenant, algo nesse sentido, cara. Mas eu não tenho certeza. Mas eu entendo que sim, né? Eu entendo que seja um processo padrão de rolloutear alguma nova feature, né? Sim, complementando aí, tá? Sim, a gente bateu em vários limites de AWS, tá? Até porque algumas componentes de arquitetura do Fury, a gente optou por fazer simplificado. Então, assim, algumas coisas correm na mesma VPC, então a gente estoura limites ali de máquina, estoura limite de IP. Então, a gente teve vários limites ali que a gente já estava ali 20%, 30% acima, sabe, de quantidade de máquinas por VPC. Em conversa com a AWS, eles foram lá e alteraram esses limites. Então, algumas coisas a gente trabalha em limites que para o mercado, ele é um valor completamente diferente. Então, talvez a gente está lá 80%, 100% acima. Agora, se a AWS aplicou aquilo só para mim, ou se aquilo é algo também que ela talvez tem lá debaixo dos panos como um pré-limite dela, um soft limit dela, talvez, e que ela não divulga, também é algo que eu não sei, tá? Mas a gente já chegou nesses limites que são divulgados e a gente teve que fazer alguns ajustes ali, tá? Junto com a AWS. E assim, a gente tem uma parceria muito forte com a AWS, né, com alguns profissionais da AWS. Então a gente sempre tem ali encontros com eles para eles entenderem quais são as nossas dificuldades, entender os avanços. A gente leva ali feature requests, leva feedbacks. Então tudo isso ajuda para que a gente consiga ali ter essa proximidade e atender, que eles consigam atender a gente enquanto clientes ali, né? Porque, afinal de contas, o Mercado Livre é uma das maiores clientes, né? Tanto o GCP quanto a AWS. Então, tem uma relevância muito grande. Então, se o seu principal cliente ali, os principais clientes, começam a pedir alguma coisa, é complicado negar, né? Então, acho que a gente está falando de contratos aqui multimilionários, né? Então, como eu comentei, a parceria da GCP com o Node Class, que o pessoal trabalha junto com a gente tem um contato direto. Então, isso muda muito quando você tem um premium suporte ali, né? Então, essa parceria, sim, ela é muito relevante, porque a gente, não somente dificuldades de implementação, que a gente vai lá e tira dúvidas com ele diretamente, né? Mas também quando a gente tem um problema, um war room, então tem sempre algum profissional da AWS aqui, uns TANs, né, que entram aqui para ajudar e fazer esse contato direto lá com as equipes de serviço. Então, é fundamental essa parceria aqui para o Mercado Livre, tá? Massa. Não, legal demais. Tá bom, voltando para um pouco mais para perto do Fury, eu queria saber como que vocês tratam exceções dentro do Fury, que não seja, o Juliano citou aí, né, que vai para o Cloud Controller. Cloud Controller. Cloud Controller, acertei! Então, que não seja o caso, né, de que ele ainda está dentro ou próximo aí, né, do que o Fury fornece, se o Fury dá essa liberdade ainda de ter exceções, né? Então, de repente, alguma coisa que é muito core do Mercado Livre, ou sei lá, mas que precisa de um plus a mais, né? Então, como que vocês tratam isso? Se isso, sei lá, igual nas outras empresas, né, que vai escalando e aí os squads vão se conversar, ou se isso está dentro da própria plataforma, como seria aí? Tá, a plataforma, em primeiro lugar, ela te fornece várias ferramentas para que você tenha controle, às vezes, de muitas coisas, tá? Então, assim, por exemplo, por mais que eu tenha lá um outscaling group definido,
A gente tem umas features aí, por exemplo, sei lá, o time de marketing soltou um broadcast ali que ninguém ficou sabendo. Sei lá, teve um erro de comunicação. A empresa é muito grande, teve um problema de comunicação, soltaram ali um broadcast para milhões de pessoas e o meu serviço começou a falhar. Então, do ponto de vista de plataforma, nenhuma plataforma vai escalar numa velocidade tão rápida para atender milhões de requisições de um segundo para o outro. Então, eu tenho alguns botões ali, por exemplo, que é de boost. Então, eu vou lá no mínimo de instâncias e eu falo, olha, eu quero que altere isso aqui em 3 vezes, em 2 vezes, em 4 vezes. Então, tem alguns gatilhos ali que a gente consegue entregar na mão do desenvolvedor para que ele tome ações mais rápidas, tá? Então, é um pouco de que tem lá. Aí você me perguntou outra coisa, né? Que é como a gente trata essas dificuldades. Então, essa é uma questão de que, talvez uma plataforma entregou uma política default e eu vou ter que ficar preso a ela? Não, tem alguns mecanismos. Agora, quando o tema é serviço, né? Como a gente comentou lá no começo, eu preciso sim ou sim utilizar uma feature sei lá, só o broker Kafka me serve. O que vai acontecer? A gente tem um processo dentro do Fury que a gente chama de Service Modeling. Então, hoje em dia, por ter mais de 40 serviços dentro do Fury, é muito difícil a gente ver situações em que o cara precisa ir completamente fora do Fury. Até porque ele poderia construir lá no Fury e somente alguma coisa, né, ele utilizar de fora, tá? Mas, se ele opta por subir, por exemplo, um Kafka, ele vai ter que gerenciar isso. Então, isso é muito ruim. Então, o cara, ele evita o máximo. Por quê? Quando a gente entrega a plataforma Fury para o desenvolvedor, o que ele quer no final do dia é sossego. Ele quer que se der um problema no broker, ele não vai ter que responder por isso, é um time de plataforma que vai responder por isso. Então, enquanto desenvolvedor de produto, é muito tranquilo, né, a gente não ter que tomar conta da infraestrutura. Eu me preocupo com minha aplicação. Então, a partir do momento que eu começo a ter essas necessidades específicas, vem a primeira questão, e a observabilidade? E a responsabilidade de manter isso? Ela cai sobre esse time, porque lembra que o mundo lá que é menos governado, né? Não menos governado, mas é um mundo mais IAC, se pode dizer assim, ele é um mundo que ele leva toda a responsabilidade para o time que está fazendo o produto. Então, esse time ele evita ao máximo isso. E quando essa necessidade surge, o que acontece? Dentro do nosso mecanismo aqui, a gente tem um fluxo que a gente chama de Service Modeling. E esse Service Model ele tem algumas derivações ali, pode ser de performance, pode ser um monte de coisas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar eu quero fazer um serviço, eu preciso sair do Fury para criar lá no Fury porque eu preciso de uma feature X, de um serviço que não está no Fury. A primeira coisa que a gente vai fazer ele vai falar ali com os especialistas do Fury naquele serviço para entender se realmente aquela feature que ele precisa o Fury não atende, né? Ou se, por exemplo, ele simplesmente não sabe, às vezes aquilo já está disponível e ele nem sabe. Então, muitas das vezes, quando ele fala com esse time especialista, é só uma falta de informação. Às vezes a documentação não está atualizada ali para ele saber que existe, que dá para fazer daquele jeito, ou até um desconhecimento mesmo do que existe na plataforma. Acontece isso também, tá? Mas a gente tenta fazer primeiro esse segmento de que se eu quero criar algo fora do Fury, eu preciso justificar. E essa justificativa ela precisa passar por um fórum de aprovação, você pode dizer assim, tá? Então, dificilmente o pessoal vai porque realmente tem essa questão da manutenção, né, da infraestrutura em si, ela acaba caindo mais sobre o time dono da solução e não mais sobre o time da plataforma. Então, o pessoal evita ao máximo e a gente faz essa filtragem também, porque muitas vezes é uma simples desinformação, um mau uso do serviço, e às vezes a pessoa cai ali numa limitação que ela poderia resolver no Fury e às vezes ela não tem noção. E aí, nessa reunião, ele acaba esclarecendo isso e acaba permanecendo no Fury. Tá? Massa, boa. Adicionar um pouquinho, indo naquela linha que o Ju estava falando, né, de dar alguns alertas aqui para a galera que está ouvindo. Se você estiver pensando em criar uma plataforma, ou se você estiver começando a criar uma plataforma, esse detalhezinho que a gente trouxe aqui sobre o fato de que é possível uma aplicação dentro do Fury ela consumir só um serviço off-Fury. Isso é muito importante, porque isso limita o seu mundo off-Fury. Eu tô dando um exemplo no nosso cenário, né? Mas isso vai servir para qualquer plataforma. Então, ao invés do desenvolvedor ou da squad ter que ir lá fazer deploy de um Kubernetes, de um ECS, de tudo separado da sua plataforma, ele consegue criar só aquele serviço que ele precisa e a partir daí ele consegue fazer a integração ali com a aplicação rodando dentro da sua plataforma. Então, quando você estiver fazendo o design da sua plataforma, pense nisso, pense em como que você vai prover minimamente um serviço para que a infraestrutura que está rodando fora seja acessível pelas aplicações que estão sendo deployadas dentro da sua plataforma. Eu acho que, quando eu descobri isso, a gente faz vários testes, né? Eu, principalmente, que sou mais nova ainda é apelido, né? Já tô com 6 meses já. Mas eu que
sou a mais recente, querendo ou não, eu tava explorando muita coisa assim que eu entrei, né? E quando eu tava fazendo uns laboratórios, e aí quando eu notei isso, eu falei, caraca, que legal, porque eu tava indo com a ideia de que eu ia ter que subir tudo nessa plataforma do Cloud Controller, e no fim do dia eu só precisava subir aquele servicinho específico e eu já conseguia reaproveitar a parte boa do Fury, que é justamente todas as automações e tudo que funciona sem você ter que se preocupar muito, né? Então, eu acho que essa é mais uma liçãozinha legal aí, e que eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, pra ser bem sincera, sobre essa comunicação e prover esse autosserviço dessa comunicação com o legado, né, por assim dizer. Nossa, muito legal. Gostei muito. Eu não tinha pensado nisso, porque normalmente plataforma é tudo ou nada, né? Exato. Ou você está comigo ou está contra mim. E não existe isso, né? E eu acho que esse é o maior problema, na verdade, né? Porque daí você não prioriza, você não faz lá o 80-20, você acaba tentando resolver tudo, e aí no final você deixa o seu time que tá cuidando da plataforma maluco. Não tem outra saída, você deixa o seu time que tá cuidando da plataforma maluco. Ou faz um inimigo, né? Ou faz um squad ser o seu inimigo, né? Tipo, poxa. Exato. Né? Diz aí, Marcelo. Não, tomar cuidado, né? Porque geralmente esse tipo de coisa é o que realmente afeta ali a adoção da plataforma, né? Quando você vem com uma plataforma que ela te limita mais do que te possibilita, aí você começa a encontrar problemas, né? Então, ou seja, por mais que você não atenda tudo, tente não bloquear algumas coisas, né? Ou seja, tente dar alternativas, mas alternativas controladas, né? Então, ou seja, por mais que eu não esteja totalmente off-Fury por ali, eu aproveito tudo que tem de bom ali no Fury, já é bom. Eu precisei usar uma feature muito específica do SQS. Cara, utiliza. Talvez você chegou à conclusão de que tem que ser aquilo mesmo, tá tudo bem. Mas aí o Fury, ele te dá um acesso ali, se pode dizer assim, tá? Que é seguro, ainda é controlado. Mas o serviço aqui que você tá plugando desse lado, né, que tá fora do Fury, ele é totalmente responsabilidade sua. Então, se você criou lá um recurso X na cloud, você vai ter que criar também uma monitoria em cima dele para te alertar, porque o time de plataforma, por mais que aquilo vai estar catalogado em algum lugar, não é responsabilidade do time de plataforma, porque a gente cuida da plataforma. Se você criou algo fora, você tem que ser o responsável por manter isso, tá? O bom é que essa própria experiência já puxa a sardinha para a plataforma, né? E a pessoa vai ver o trabalho que é ela cuidar de um simples SQS, que ela vai estar gerenciando, e ela vai falar assim, nossa, não, a gente precisa ter que parar de usar isso. O que a gente vai fazer aqui na nossa aplicação para a gente conseguir entrar 100% firme? Ownership é um aliado. As pessoas acham que isso vai jogar contra a plataforma. Não, se eu deixar os times serem independentes e serem donos, né, isso vai jogar contra, eles vão querer ficar fora. Não é, ownership é um aliado. A hora que a pessoa descobre o trampo que dá, normalmente ela volta e fala, não, cara, a gente desistiu daquela parada de SQS. Mas pra isso a plataforma tem que ser boa, né, João? Esse é um grande ponto, né? Tipo assim, se a plataforma ela realmente resolver a 80% da dor de cabeça dos times, a galera não vai querer usar outra coisa. Agora, se ela atrapalhar mais do que ajudar, aí a gente continua no mesmo problema, que a gente não identificou ainda qual que é a principal dor e a gente ainda não tá entregando valor, né? Acho que esse é o ponto. Sim, e aí eu tô fazendo plataforma porque eu quero fazer plataforma. Nossa, exatamente, é o que eu mais vejo, cara. Queria tanto subir uma plataforma aqui na minha empresa que tem 3 dev e 2 DevOps. Exato, tipo, é isso, eu entendo, né? Tipo, eu, enquanto pessoa técnica, eu entendo a pessoa ter essa sede por querer implementar as coisas e testar. Mas, cara, é uma pressão desnecessária também no fim do dia, né? Você vai lá, você vai defender que você vai implementar uma plataforma que você nem tem experiência e você vai ver um monte de problema que talvez você não vai nem saber como resolver, né? Tipo, vai lá, testa num laboratório na sua casa, faz alguns casos de uso, sabe assim? Vai com calma, né? A galera quer ir, ou tudo ou nada, né? Sim. E talvez uma coisa mais simples, eu acho que eu já disse isso em outros episódios, né? Uma coisa mais simples, tipo o Argo, ele já faz grande parte do trampo que você precisaria. Não precisa ter um dashboard que o cara pode clicar em... você dá 2 cliques e sua coisa tá no ar. Tá bom, no Argo talvez você tenha que dar 4 e editar um YAML. Ninguém vai morrer com isso. Você tem 3 camaradas para ensinar. Talvez tá tudo certo. Diz aí, Marcelo. Esse é um ponto muito interessante, né, cara, que a gente sempre comenta aqui, porque a gente vê muito disso em benchmarks, né? A galera olha pro Fury e eles ficam realmente encantados, né? Porque, assim, é um negócio que já tá há muito tempo, ele tem uma vida aqui dentro significativa, né? Então, ele já evoluiu muito.
E muitas vezes você vê empresas chegando aqui e elas começam a plataforma e elas tomam o Fury como parâmetro. Isso é o principal erro, cara. Porque, assim, por mais que a gente não esteja sob um backstage, né, como a gente comentou, cara, o backstage hoje atende múltiplos cenários, eu diria que talvez para, sei lá, o número da minha cabeça, mas eu acho que 80% das empresas, sabe? Se você coloca lá, por exemplo, um Argo CD fazendo Blue Green Canary, cara, no final do dia você tem um Blue Green Canary. Ah, não é bonitinho igual o do Field lá, porque, cara, você conseguiu o seu objetivo. Então, assim, vai devagar. Qual que é a sua principal dor? A gente tem muito, quando a gente faz algum evento, geralmente o pessoal pergunta os principais desafios, né, as lições aprendidas, e eu acho que essa é uma delas, né, cara? Comece pelo aquilo que é a sua dor. Qual que é a dor do seu desenvolvedor hoje? Ah, é criar um repositório no GitHub. Cara, cria um negocinho na sua plataforma ali e cria um repositório no GitHub. Automatiza isso. Amanhã você centraliza isso, seja no backstage, seja no que for, atendeu a sua necessidade? Poxa, agora eu vou olhar para o Fury que te entrega 40 serviços e comparar com a minha plataforma, às vezes eu nem preciso dos 40 serviços. Poxa, o Mercado Livre são 18 mil desenvolvedores, são 20 mil pessoas em IT. Cara, 35 mil microserviços. A chance de eu precisar de muito mais serviços do que uma startup é muito grande. Então, às vezes, foca naquilo que realmente entrega valor, né? E que justifique o seu trabalho com plataforma. Porque as pessoas têm mania também de olhar muito para a grama do vizinho, né? E comparar. E isso faz mal. Então, às vezes, muita gente olha para o Fury e fala, mas vocês não têm o templatezinho lá do chart, né? O Velos do chart. Cara, às vezes um simples Helm chart lá que você abstraiu o Velos dele, o desenvolvedor coloca a quantidade de memória, a quantidade de CPU que ele precisa, resolveu o problema. Então, às vezes as pessoas também se apegam muito em como o outro resolveu o problema, quando você às vezes não precisa daquela complexidade toda. Então, acho que tem que focar muito nisso também para ver o quanto de esforço você coloca para resolver determinados problemas, porque às vezes nem justifica, né? E eu acho que grande parte desses problemas são resolvidos com um bate-papo. Traz a turma pra mesa e você troca uma ideia. Às vezes o cara chegou, a gente gravou o episódio passado com o Lucas, e ele falou que estava numa reunião e chegou um cara convencido de que o nosso problema vai ser resolvido com Kafka. Gente, vamos sentar aqui e vamos falar sobre o Kafka. Não, provavelmente não, mas pode ser. Tem muitos problemas que o Kafka resolve, mas ele cria vários outros. Então, às vezes você sentou ali, bateu um papo com a galera e você descobriu que nem era, viu? A gente vai colocar uma CDN aqui. Descobrimos, sentou todo mundo, perdeu uma horinha, ganhou dias e os caras do FinOps ficaram tranquilos e felizes com vocês, né? Então, às vezes, um bate-papo, uma clareza sobre o problema vai te levar muito mais longe, né? É o clássico, a minha esposa, ela é de design, né, UX design, ela vai ficar muito orgulhosa de mim. Toda vez que eu falo defesa de produto, do time de produto, ela fica muito feliz comigo. Então, Prepara o corte. Mas, basicamente, é o clássico do técnico que se apaixona pela solução e não pelo problema, cara. É literalmente isso. Às vezes, não precisa de um Kafka, não precisa de um backstage. Que nem na época que eu trabalhava numa consultoria, vai fazer 3 anos já, eu acho. Lá eu implementei um negócio que ele resolvia a nossa vida. E eu costumo falar que era a nossa plataforma, porque ela era uma coisa que abstraía tudo, e no fim do dia ele era simplesmente uma pipeline do Azure DevOps que automatizava a criação de tudo no Terraform Cloud, com variável, com não sei o quê. E o time conseguia usar, simplesmente codar lá os Terraforms e implementar os projetos, sabe? Então é isso. Eu precisei implementar um backstage, eu precisei implementar um Argo CD, eu não precisei implementar essas soluções, as ferramentas que todo mundo fala. Então simplesmente você pegar a essência mesmo, né, do que é a plataforma, porque plataforma, o conceito de plataforma, ele existe há muito tempo antes de existir o Platform Engineering, e produto também sempre existiu, então são conceitos que já existem e a gente tem que tomar muito cuidado, assim como a gente fala de AI também. Muita gente criando padrão aí, e template de arquitetura, que é coisa que já existe para engenharia de software há muitos anos e a galera tá criando, reinventando a roda, assim. Então literalmente, entende o problema e aí depois você vai procurar a solução, né? Não começa ao contrário, que senão a chance de dar certo é muito pequena. É muito pequena. Não, tá certo. Pessoal, olha, eram essas perguntas que eu tinha, né? Eu acho que eu ia caminhar aqui pro finalmente. Não sei se vocês gostariam de comentar mais algum detalhe ou algum aspecto aí. Me digam vocês. Eu acho que foi legal, assim. Do meu ponto de vista, a gente conseguiu cobrir até assuntos que a gente geralmente não tem tempo de cobrir. Né, que a gente fica muito falando o que é o Fury, como que ele funciona, e querendo ou não,
a minha percepção, né? Sobra pouco tempo pra gente conversar sobre essas outras coisas, né? Sobre produtos, sobre cultura, sobre princípios de arquitetura e não sei o quê. Então, pra mim foi bem legal, 10 de 10. Não sei se... Eu também acho que sim, foi bem legal. A gente conseguiu sair um pouco até só do tema central ali de plataforma, falar um pouco até de cultura e tudo mais. Acho que conselhos, né, tudo mais, é bem legal isso, as lições que a gente aprende. Então é legal compartilhar tudo isso também. E uma coisa legal, né, cara, que a gente conversou com muitas empresas nos últimos anos aí, principalmente eu e Juliana, muitas empresas. Todo mundo, cara, tá criando a sua plataforma. Todo mundo está criando a sua plataforma. E muitas vezes não é porque ele precisa de uma plataforma, às vezes é porque ele simplesmente quis criar alguma coisa ali para seguir a hype do mercado. E quando ele vai criar a plataforma, a primeira coisa que ele vê é o backstage, mas é aquilo que a gente comentou no começo, né? Qual que é a sua dor? O que você quer resolver? Talvez não é com backstage, talvez simplesmente com um template de Helm chart, um Argo CD, ele resolveu a vida. Mas às vezes o time de arquitetura ali, o time de TI, existe um pouco do ego técnico, né? Então a galera, eles querem fazer mais, às vezes sem precisar. Então a gente viu histórias assim também de pessoas criando coisas que poderiam ser muito mais simples e eles começando com uma arquitetura ali bastante complexa. Então acho que vale focar também ali nos quick wins, o que você realmente precisa resolver, porque no final das contas, a plataforma para mim, ela pode ser diferente da plataforma para sua empresa. Como a Julia comentou, ela criou um pipeline que era a plataforma da empresa e tá tudo bem. Então acho que é saber identificar o seu problema e qual que é o tamanho do escopo da sua solução, são soluções-chave aí, para que você de fato possa dizer que você tem uma plataforma dentro de casa, né? Não, total. Ô João, aproveitando o gancho do backstage aí, eu falei com 294 empresas nos últimos 3 anos e eu vi um comportamento muito recorrente que é assim, muitas estão implementando o backstage, que é fenomenal, tá? Não é uma crítica contra o backstage, mas, porque eu quero criar um catálogo. E ponto. Assim, eles começam daí. Assim, as equipes não pensam como o Marcelo estava falando aí, no que eles vão resolver. Qual que é o quick win para o negócio, para a empresa. É um nerd. A backstage é legal e eu vou criar um catálogo porque vai facilitar todo mundo ver o que eu tenho aqui e tal. E não é assim que funciona. Você tem que realmente resolver um problema de negócio, tá? Então, planteio essa dica aí, cara. Não começa pelo catálogo. Começa pelo que você agrega valor. Boa. Eu tenho uma pergunta sobre o Fury novamente. Você falou lá no início, nossa, onde eu vou voltar agora? Mas eu quero aproveitar esse lance do catálogo, que vocês limitam, né? Você usou o exemplo do Joãozinho, eu quero deixar aqui minha dica para vocês. Parem de dizer que tudo é o João. Eu não aguento mais ir no mercado e ter que comprar 30 melancias ou 15 dúzias de laranja, pelo amor de Deus. Mas como vocês ofertam esse catálogo, vou continuar nessa palavra, né? Do lance que a gente usa muito de golden images, sabe, desse template, assim. Eu não sei se vocês já usaram o OpenShift. O OpenShift 3 era assim, né? Você plugava o código direto e o OpenShift buildava com uma imagem pré-pronta. Então, como vocês ofertam isso no Fury? O Fury não tem esse conceito de Golden Path ou soluções já prontas. Se é que eu entendi bem a pergunta, né? Mas no Fury, basicamente você vai e cria seu aplicativo e ele tem um catálogo de ferramentas, de features, de serviços. Mas ele, diferente de algumas plataformas que, tem aqui um CRUD pronto como um Golden Path para você começar a desenvolver a partir disso aí, e daí esse CRUD já vai criar toda a infraestrutura, certo? Uhum. A decisão que a gente tomou aqui no Mercado Livre era não interferir nisso, não interferir no ciclo de vida de desenvolvimento quanto ao produto, quanto à arquitetura em si. A gente tem um negócio aqui que a gente chama de liberdade controlada. Porque o cara tem liberdade para definir a arquitetura, como que ele vai fazer, a orquestração, enfim, se vai usar uma fila, chave-valor, etc. Mas a gente não define, não cria nada nesse sentido de Golden Paths. Se eu entendi bem a pergunta, tá? É isso aí, legal. Diz aí, Marcelo. É interessante isso daí, né? Porque eu tenho uma opinião, assim, que às vezes ela até é um pouco polêmica, né?
eu vejo muita empresa se apegando muito na questão de arquitetura corporativa, que eles definem GoldPF para tudo. Entendo que alguns negócios são mais críticos e realmente tem que ter um controle, né? É difícil você lidar com isso. Mas a questão é que isso, às vezes, ele traz muito blocker para soluções que, às vezes, poderia ser simples, né? Então, aqui no Mercado Livre, como o Juliano comentou, a gente não tem tanto esse negócio do Golden Path. Então, ou seja, eu costumo dizer assim, quem é a melhor pessoa para dar a solução para o seu problema? É você que conhece o problema no detalhe ou eu de plataforma que estou trabalhando com o mundo ilusório? Uhum. Então, assim, é complicado isso. Então, às vezes, algumas coisas a gente precisa pensar, mas limitar a ponto de, se você quer usar um Kafka e um Java, tem que ser exatamente assim. Mas pera, cara, às vezes não é isso que ele quer utilizar. Às vezes, né? Então, assim, é uma coisa bem complexa, sabe? E eu acho que quando a gente olha para a liberdade, como o Juliano comentou, do Mercado Livre, de eu deixar o time resolver isso, eu acabo tendo times muito mais responsáveis, porque quando ele elege alguma coisa para ele trabalhar, ele precisa realmente aprofundar, porque aqui no MELI quem faz toma conta. Então, ou seja, eu sou obrigado a responder por aquela minha aplicação. Então, geralmente, a responsabilidade que cai sobre o time é muito maior. Então, esse time também, ele foca muito mais ali em explorar realmente o problema dele, como ele tem que resolver e muitas vezes da forma mais simples, porque a complexidade, às vezes, ela te traz muitos problemas. Então, acho que trabalhar com essa questão do Golden Path tem seu valor, mas em alguns casos ela pode atrapalhar mais do que ajudar, porque você tentar dar uma solução, é igual que dar uma solução para um problema que não existe. Então, ou seja, o problema não chegou ainda, mas eu tenho uma solução aqui, ó. Uhum. Será que é o melhor caminho? Então, muito cuidado com a definição de Golden Path para também não passar dos limites. Eu acho que ele é válido, né? A gente sabe que tem empresas financeiras, principalmente, tem que ter muito cuidado, mas tomar cuidado também para que o seu Golden Path não seja um blocker para as equipes, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. E aqui no MELI a gente tem algumas coisinhas que são pré-definidas, mas são muito poucas coisas que a gente, de fato, orienta e obriga, né? Então, sei lá, a minha aplicação tem que ter um endpoint ping na 8080. Isso é padrão, todo mundo tem que ter. Eu não tenho que dizer para você como que você conecta em alguma coisa, enfim, a gente não desce tanto nesse nível, porque justamente a gente entende que a melhor pessoa para dar a solução para o seu problema é quem realmente tem ali a real noção do problema que ele está querendo resolver, né? Ah, massa. Nossa, eu gostei muito do que você falou, viu, Marcelo? Eu admiro a lucidez de vocês nessa plataforma, sabe? Eu gostei muito, vou recortar aqui o lance do mundo ilusório que a gente vive aqui na plataforma, aqui em DevOps, né? Porque quem tá lá na linha de frente fazendo a aplicação, não tá aqui todos os dias, não. Então, e o contrário também é verdade, a gente também não tá lá imerso naquele problema, no dia a dia daquele time, para poder saber todos os perrengues que ele também tem que quebrar e porque tá tomando decisão X ou Y, né? Muito legal. Olha, pessoal, vocês que estão nos assistindo, vamos fazer uma parte 2? Interativo, tá bom? Só vai ter uma parte 2 se vocês mandarem umas perguntas aí nos comentários. Comenta, manda pergunta, manda dúvida, pra gente poder preparar uma parte 2 que vocês queiram, tá bem? Por quê? O ano tá acabando. Quem fez esse ano, fez. Não vai falar, vou integrar uma plataforma esse ano. Gente, novembro, não vem meter essa, né? Nem seu chefe não acredita. E na parte 2 eu falo se DevOps morreu ou não, hein? Ou se vai morrer. Olha aí, se preparem para a parte 2. Só polêmica. Vamos fazer uma parte 2 só com frase polêmica, só para corte, assim. Beleza? O cliente já tá pronto. Bom, pessoal, então, olha, para a gente caminhar aqui para os finalmente e para o pessoal esquecer que ele tem boleto e de repente tem task no Gira para ele fazer, né? Vamos nossas recomendações aí para a turma poder sair um pouquinho, fecha o terminal, fecha a tampa do laptop que já baixou aquele filme no stream. Brincadeira, não faz isso, pessoal, é para usar o pago lá. Tem, que inclusive tem o MELI+, olha aí, dá para assistir, sei lá, quantos streams você quiser, tudo no mesmo valor irrisório, ainda mais nos salários super inflacionados do DevOps de hoje em dia, tá? Não vem me falar que vocês estão ganhando. Bom, depois dessa metralhadora aqui, pessoal, vamos de Ladies First. Vamos pegar a Juliana rindo e, Júlia, qual que é a sua recomendação para a turma? Não, muito bom, muito bom. Tava conversando com o Juliano e com o Marcelo aqui, falando,
já pensem nas suas dicas aí, porque obviamente eu sou uma ouvinte assídua do Cubicast, né? Então eu já vim pensando. Cara, basicamente eu estou numa fase em que eu estou assistindo muita série recentemente. Então eu tenho duas. Uma que eu não vou deixar a minha opinião, só vou deixar a dica. É Tremembé, que só se fala disso, né? Na internet. E uma boa mesmo, agora, que é uma que eu tava assistindo na Apple TV, que chama A Última Fronteira. Ela é muito boa. Ela fala basicamente de um avião só com prisioneiros de alto calibre que cai em uma cidadezinha do Alasca. E aí acontecem coisas muito interessantes. Então fica essa dica. Faz tempo que eu não assisti uma série massa. E é isso, essas são minhas dicas. Boa. Ninguém vai comentar sobre Tremembé aqui. Eu não permito. A censura não permite. Não, deixa. Mas eu assisti, né? Então, tinha que trazer. Tá bom. Juliano, e você? Suas dicas? Cara, minha dica é procura o que te faz feliz. Assim, e tenta realmente dedicar um tempo a isso. Porque não vai naquela dos coaches aí não, de trabalho enquanto eles dormem, né? Para com isso, a vida é uma só, você tem que ser feliz, tem que se dedicar à família, você tem que se dedicar à saúde. Eu particularmente adoro videogame, eu jogo Fortnite com a minha filha. Hoje eu tenho todos os videogames possíveis, mas não tenho tempo para jogar todos os videogames possíveis, né? Aquele paradoxo, né? Mas usa o seu tempo com sabedoria, assim, trabalho não é tudo, então essa é a vida. Existem momentos, claro, de virada, existem momentos que você vai comer pizza, de madrugada trabalhando, enfim, principalmente nessa loucura de AI agora, todo mundo achando que vai perder o emprego para AI, mas não compra neura, não fica louco, o mundo não vai acabar, as coisas vão passar, e busca uma coisa que te faz feliz, e dedica tempo, legitimamente é isso. No meu caso, é videogame e tempo de qualidade com a família. Da hora, muito bom. Boa. Marcelo, agora é com você. Cara, eu acho que eu compartilho muito do que o Juliano tá falando, né? Eu acho que a gente, principalmente a gente que trabalha com IT, né? As coisas mudam todo dia e às vezes gera uma pressão muito grande de estar sempre atualizado, saber tudo. Então a gente sempre fica muito vidrado em querer aprender tudo e esquece de um monte de outras coisas. Esquece dos amigos, esquece de família. Então eu acho que assim, cara, faça o que te faça feliz, né? Ou seja, não esqueça de reservar um tempo. Se é estudar tecnologia, tudo bem, mas reserve um tempo também para falar com os amigos, reserve um tempo ali para a família, acho que isso é importante, né? Faça o que te faça feliz, acho que é o mais importante aí, em resumo, né? E, obviamente, né, nunca deixe aí de estudar, porque, obviamente, isso faz falta, né, principalmente se você é técnico, né, acho que é legal isso. Eu sou um cara que eu não gosto muito de me prender muito em coisas como série, coisa que eu tenho que ficar na frente da TV dias, horas, né, eu sou muito um cara de YouTube, eu gosto de coisa rápida, assim, de assistir um vídeo ali, entende rápido, 2x às vezes, mas, obviamente, também não deixar isso passar do limite, né, então a gente tem que saber se dosar também, porque há outras coisas além de TI, além de TV, né? Tem ali um momento que você vai na empresa, você toma um café com alguém. A gente tá sempre aprendendo, né, cara? Eu costumo brincar muito que o dia que eu vou no Mercado Livre, eu volto de lá com uma coisa que eu não sabia. Então, assim, às vezes uma simples conversa ali de boteco, né, que a gente faz no café ali, a gente escuta coisas que você fala, nossa, eu não sabia que isso existia. Aí você chega aqui, às vezes não tem nada a ver com tecnologia, mas você chega aqui com uma dica financeira, com um livro, enfim, são N coisas, né, cara? Então, eu dou muito valor também nesse momento que a gente passa junto ali, que a gente troca ideia, não somente de TI, mas de tudo, porque no final das contas, acho que o nosso ciclo de amizades ali contribui muito para que a gente seja feliz e aprenda a cada dia, né? Massa, muito bom. Olha só, dois fofos, né, Júlia? Exatamente. Eu vou aproveitar e eu vou sair do meu script aqui. Normalmente eu indico filmes e séries, né? Eu sou analfabeto, não sei ler, então eu só assisto TV. Mas hoje eu tô fazendo aniversário. Meu aniversário é de 1 ano. Hoje é meu aniversário de 1 ano. Olha só, por quê? Dia 5 de novembro do ano passado, eu estava acordando de um coma de 7 dias. Eu caí num acidente bobo de bicicleta. Olha, não era para ter acontecido nada. No máximo, eu já tinha terminado de andar de bicicleta, eu já tinha terminado tudo. Bom, uma bobagem. Hoje eu tenho 10 pinos na coluna, 2 no braço. Bom, minha vida mudou, mas hoje eu estou muito feliz de estar com vocês aqui gravando. Eu estou de pé aqui gravando, sabe? Minha vida podia estar muito diferente.
Então, eu quero aproveitar esse momento e concordo justamente com o que o Juliano e o Marcelo falaram. A Júlia também, a gente aproveitar a vida. Eu disse isso na minha última palestrinha e eu tenho dito isso desses momentos em diante. Não espera perder a vida para você perceber que você estava vivo. Não espera. Não é papo de coach, de verdade. É um papo anti-coach. Vive sua vida. É fácil falar, e eu entendo isso para quem é novo, né? Eu espero que tenha alguém novo escutando isso. É fácil falar aqui dos altos dos meus 41 anos e dizer, olha, aproveita a vida, você vai ficar velho e não vai dar mais. Bom, não importa qual seja o momento, aproveita a vida agora. Você só tem uma vida, tá? Independente de qual crença você tenha, você só tem essa vida aqui. O que vai acontecer depois, a gente vai descobrir, tá bom? Eu diria, olha, não joga na sorte. Não, eu vou ter outra chance. Talvez não tenha, não sei. Mas não espera. Vive hoje. Tem que trabalhar, tem que comer, tem que um monte de coisa. Às vezes você tá num trampo que tem que pegar busão pra ir pro trampo que tá fazendo isso com as pessoas. Não faz isso. Para. Sei lá. Eu não tenho uma dica secreta pra tipo, aproveite a vida desse jeito. É a sua vida, você vai descobrir qual é o jeito de aproveitar. Mas aproveita. Não espera, pode ser tarde demais. Beleza? Eu tô muito feliz de verdade de compartilhar esse momento com vocês três que estão aqui e com quem tá nos ouvindo nesse momento. Se eu puder deixar alguma coisa, olha, o Cubicast tá fazendo 7 anos. Nesses 7 anos, se eu puder deixar uma única dica, é essa. Aproveite sua vida. Kubernetes não é a nossa vida aí toda, tá? Não vale a nossa vida, tá bom? Beleza? É isso, galera. Pô, obrigado demais pelo tempo de vocês. Eu agradeço muito mesmo, tá? A gente se vê nos próximos episódios, nas próximas compras aí, tá bom? Obrigado demais. A gente vê. Vamos todos dizer tchau. 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 Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.